dia, Sr. Presidente. Desde já agradeço-lhe por ter aceitado o convite para participar nesta série de entrevistas da ATAM, Histórias de Vida do Poder Local, que é um programa de desvendar um pouco mais da vida das pessoas que marcam esta história, e o Sr. Presidente Fernando Ruas é um caso paradigmático, não é? Aos 74 anos, já leva mais de 20 deles passados à frente dos destinos de Viseu, e nasceu aqui perto, não é? Numa pequena aldeia de Farminhão. Que recordações é que tem também dessa vida rural aqui no interior? Olha, deixe-me começar por saudar e agradecer esta possibilidade e fazer já agora uma pequena correção. Mais de 20 é verdade, mas já são mais de 26. Eu nasci, de facto, numa aldeia aqui perto, numa família muito numerosa, o que me moldou um bocado, digamos, a maneira de ser. Eu sou o mais novo de 12 irmãos e, de facto, era filho de um empresário, quer empresário da construção civil, quer agrícola, com alguma dimensão, e, portanto, fui o filho mais novo que veio muito de tenra idade aqui para a cidade, aos 10 anos, para o Liceu Nacional. E, portanto, eu diria que o meu início de vida, de que tenho mais lembrança, é a partir daí. Fiz aqui todo o liceu, depois fui para a faculdade, entretanto fui chamado para a tropa. Na altura não havia, digamos, muita disposição para esperar que as pessoas acabassem o curso. E fui oficial miliciano, fiz o curso de Rangers em Lamego, depois, naturalmente, fui para a Escola Prática de Cavalaria, onde estive no serviço militar com os vultos que mais tarde haveriam de aparecer no 25 de Abril. O capitão Salgueiro Maia, sei lá, o Major Bernardo, o Tenente Eduardo Agostinho, o Capitão Mancilha Assunção, grandes heróis do 25 de Abril, com quem tive a oportunidade de ser contemporâneo. Bem, e depois estava para sair da tropa, aí a ver o quê. O desejo era, naturalmente, concluir a licenciatura, tinha deixado a meio, e estava à procura de ver qual era o melhor lugar. Só tinha uma condição de, como trabalhador estudante, acabar o curso. Eis que me surge um convite, assim, um pouco inédito, para ir jogar a bola para um clube. As pessoas diziam que eu tinha uma certa habilidade para jogar a bola. Mas jogar a bola, o seu pai, e voltando até um bocadinho atrás, não lhe agradava muito. Nada. O que é que a vida com os seus pais e em Farminhão, também como é que o moldou de forma a endereçá-lo também nesse caminho? O que é que os seus pais também visionavam para si, para o futuro? Os meus pais olhavam para mim como o filho mais novo e gostavam, de facto, que eu tivesse... Aliás, o curso que tirei foi muito influenciado por o meu pai ter uma grande admiração por os indivíduos licenciados em Económicas e Financeiras, já assim se chamava. Eu sou licenciado em Economia, foi, digamos, uma derivada desse curso anterior. E, de facto, o meu pai tinha a ideia de que os filhos mais velhos estavam arrumados. Para mim e para a minha irmã, os mais novos, queriam-nos licenciados. E, de facto, comigo foi isso que aconteceu. A minha irmã é professora também. Mas eu te guardo uma saudade imensa da vida na casa dos meus pais. O pai, como disse, além de empresário, era um agricultor com alguma dimensão, e todos os dias eu convivia com uma dezena e meia de trabalhadores agrícolas, com quem aprendi imensas coisas. Porque o meu pai tinha uma faceta, nós éramos patrões, mas fazíamos como eles, exatamente. Foi aí que começou a trabalhar também, exatamente. A ter contacto. Quando ia de férias, se fosse no Natal apanhámos a azeitona com eles, se fosse na altura das vindimas, vindimámos com eles, sei lá, se fosse na altura das colheitas, cortar a cana ao milho, nós fazíamos tudo isso. Eu diria sem nenhuma contestação. Era assim mesmo. Éramos filhos de patrão, mas trabalhávamos da mesma maneira. Mas, voltando ao futebol, meu pai nunca me deixou jogar a bola, nunca. Eu joguei a bola sempre de forma clandestina. Não sei se foi um grande pecado, mas ainda hoje tenho essa mágoa. Eu joguei aqui no Académico e sempre à revelia do meu pai. Ele era muito disciplinador? Era. O meu pai deu-me uma educação espartana a mim e aos meus irmãos. E deixe-me dizer-lhe que eu guardo-lhe a memória, fez-me um jeitão. Isso de ser disciplinado vem exatamente da educação espartana que o meu pai me deu. Continua a aplicar essa disciplina? Eu gosto. Acho que ninguém perde nada. Eu às vezes digo aos meus filhos, eu
tenho a certeza, eu já não os eduquei assim, de forma eu diria, tão espartana, mas não tenho dúvida que eles gostam de mim, mas não gostam mais do que eu gostava do meu pai. O Sr. Presidente era bom aluno? Eu acho que era. Eu lembro de um jornal comercial, que se chamava Eu Sei Tudo. Era lido mais por empresários. E eu uma vez vi um erro num problema que vinha lá no jornal e fui chamar a atenção do meu pai, isto aqui está mal. E o meu pai achou muita piada e mandou a correção à administração, à direção, que depois até me agradeceu no próprio jornal. E o futebol entra aí quando vem para aqui para Viseu? Não, eu sempre gostei de jogar a bola. Quando era miudito, fugia de casa, sempre podia, andava sempre com a bola. Quando vim para Viseu, tive essa oportunidade, mas às escondidas. Eu dizia ao meu pai que tinha teste, como a gente dizia, ponto, na segunda-feira, que era para ficar cá durante o fim de semana para jogar a bola. E, portanto, joguei no Lusitano, de Vilmoinhos, e a seguir fui transferido para o Académico, onde joguei, mas que me valeu, de facto, depois a definição do futuro. Eu ia-lhe contar, quando estava para sair da tropa, ainda estava a ver o que é que havia de fazer, sempre com o objetivo de concluir a licenciatura que me faltava. E fui convidado para jogar a bola num clube, em Arganil, de onde fiz muitos amigos, com uma condição, como eu tinha acabado o serviço militar, era a habilitação suficiente para dar aulas de educação física. E, portanto, eu conciliei as coisas, conciliei a conclusão do curso, dar aulas, também não podia ser de outro modo, e jogar à bola. Aí o meu pai sabia, não me dizia nada, já não, mas também nunca explicitamente eu lhe disse, olha que eu estou a jogar à bola. Não. Ele sabia, mas eu fazia de contas que na altura já era maior. Não é? Era um jogador, jogava à posição? Lembro-me um dia um treinador quis-me levar para o Porto e eu pedi-lhe por tudo que não dissesse nada ao meu pai e ficámos por ali. Eu jogava a defesa central. Era da velha guarda, daqueles centrais rijos? Eu era rijo, mas deixava isso, na altura jogava-se muito com o quarto defesa. O quarto defesa que era rijo, normalmente era um indivíduo muito rijo, era aquele que ia primeiro à bola e eu guardava-me um pouco, até porque, segundo dizia, eu tinha bons pés. Tem algum clube que puxe por si? Sou um adepto do Sporting. Efusivo com algumas pessoas que conheço, mas tolerante e admirador de quem joga bem. Só um círculo restrito é que sabe, agora vou mais gente passar a saber. Quando o Benfica foi campeão, agora, as pessoas estavam a festejar no Rossio, aqui, é normal, e eu dei conta de que começaram a festejar quando caía à noite, já não se via muito bem. E vim cá, ninguém soube, vim acender as luzes, tenho um mecanismo aqui para acender a iluminação decorativa do Rossio, vim acender a iluminação decorativa. Ninguém soube disso. Posso haver a festa, não é? Mas para dizer só que eu gosto é de ver bom futebol. Naturalmente que seja melhor praticado pela minha equipa. Onde é que entra aqui também o serviço militar? Foi para Estremoz, não é? Eu primeiro fui fazer naturalmente o curso de oficiais milicianos de Lamego, a Mafra, depois fui selecionado para os Rangers, para Lamego, fiz o curso de Rangers e fui mobilizado para a Guiné. E assim, para os Rangers era... Mas já não era para qualquer um. Não, era durito, mas também deixe-me dizer-lhe que ainda no outro dia, o chefe do Estado-Maior, o que saiu, o almirante Silva Ribeiro, acho que foi condescendente e atribuiu-me a grão cruz militar, e foi numa cerimónia até muito elevada ali no regimento. E eu disse-lhe exatamente isso, eu não aprendi mais no curso do que aprendi na tropa. Chegou a conhecer várias figuras também lá, Salgueiro Maia... Sim, eu saí pouco tempo antes do 25 de Abril, mesmo muito pouco tempo. De maneira que assistia a todo aquele ambiente pré-25 de Abril. Era notório que teria que haver alguma coisa. Desde logo porque os milicianos, em determinada altura, chegaram a ser mais do que os oficiais de quadro. E depois foram dadas certas facilidades aos oficiais milicianos que, de facto, eram muito melhores do que a condição dos oficiais de quadro. E eu penso que até a Revolução começou um pouco por aí, por as pessoas não estarem satisfeitas. Nós éramos solicitados para ir para a academia com o posto que tínhamos, enfim, uma série de coisas, mas em Santarém e nos outros regimentos onde estive, era uma disciplina enorme, e não fez nada mal.
Saiu antes então do 25 de Abril. Saí um mês, 2 meses antes do 25 de Abril. Não ficou com pena de não ter estado lá para assistir primeira mão? Com pena fiquei, porque se estivesse lá seguramente era um dos primeiros a ser chamados, já que também era o único de uma especialidade especial que estava em Santarém. E, portanto, eu era oficial de tiro, seguramente que era dos primeiros a embarcar naquela aventura. Como é que a política surge nesse percurso também entre a vida militar e a vida de professor? Olha, na altura já se discutia muita política antes do 25 de Abril, mesmo no regimento. Eu lembro-me bem, nós reunirmos na escola prática e cantámos os vampiros, do Zeca Afonso e não sei quantos mais. Portanto, não foi alguma coisa que, portanto, já andava ali algum espírito de gente mais informada que achava aquilo que não estava bem. Bem, mas depois, quando foi do 25 de Abril, que foi criado, eu aderi ao PSD, de onde nunca saí, por causa de um livro, curiosamente, de alguém que escreveu, da ala liberal, que depois até nem aderiu ao PSD, o Dr. Miller Guerra. Foi, de facto, um livro que li dele. Eu disse assim, bem, é aqui que eu estou bem, e filiei-me em Coimbra, e nunca mais. Isso eram tempos excitantes também na política. Discutia-se muito as bases, os princípios, os fundamentos. Não é? Era. E era uma altura em que, muito curioso, a política era feita por comícios. Era muito mobilizador. Nós íamos por as aldeias, normalmente reuníamos nas escolas e pronto, dizíamos da nossa justiça, dizíamos o partido a que pertencia, o que é que pretendia fazer da sociedade, etc, etc. Eu fiz estas campanhas todas. E eu achava que tinha jeito, mas eu nunca pensei em fazer este percurso. A primeira vez que vim à Câmara foi para tirar a licença de bicicleta, na altura ainda havia licença de bicicleta. Mas, digamos, eu não diria que foi o problema, foi o que foi. Mas a razão de eu estar aqui foi porque, na altura, quando houve eleições, eu era presidente da... Eu, na altura, não era presidente, mas já andava já tinha sido presidente da Comissão Política que Conselhia. E porquê é que depois surgiu esta situação? O presidente que estava cá era considerado um homem imbatível, era de facto um homem de grande prestígio e prestigiou mesmo a Câmara. Era um homem do CDS que tinha um percurso até ligado ao anterior regime, fez uma transição excelente, era provedor da Santa Casa da Misericórdia, era mesmo um homem muito prestigiado. E, portanto, era considerado quase imbatível. E eu fui convidado não para disputar eleições com ele, fui convidado como candidato à Assembleia Municipal. Entretanto, o candidato que estava para ser candidato à Câmara, era um distinto advogado, era e é, felizmente vivo, pronto, achou que não devia ser candidato e veio ter comigo e disse-me que possivelmente nós estávamos trocados, ele era jurista, era mais adequado à Assembleia Municipal, eu como economista talvez fosse mais adequado ao Executivo. Bem, eu percebi logo que ele já não estava interessado e o partido lançou-me esse desafio, olha, agora vai ter que ser candidato. Mas era nitidamente só para terem candidato, era para perder. Entrou na Câmara, só saiu à força, não é? Porque foi passado aqueles 20 anos, depois houve a limitação de mandatos, não é? Mas alguma coisa fez bem, porque eleições após eleições, os vizienses confiaram em si. Porquê é que acha que se criou também essa ligação de confiança que o manteve até efetivamente só sair com a limitação de mandatos? Olha, eu acho também que foi a obra feita, de facto. Eu sempre adotei uma máxima que é muito bem retratada pelo Padre António Vieira. Ele dizia que para falar ao vento as palavras chegam, mas para falar aos corações é preciso obras. E foi isso sempre que nós fizemos. Ainda hoje, a minha maior preocupação é fazer obras, porque, de facto, fazer coisas efêmeras é fácil desde que se haja dinheiro. Nós podemos fazer um grande espetáculo e as pessoas até gostarem muito, mas depois, como eu costumo dizer, é como o Carnaval do Rio, acaba tudo na terça-feira, não é? E, entretanto, esse percurso depois termina ali com a limitação de mandatos. Custou-lhe essa quebra e sair do cargo? Custou-me. Talvez o termo seja forte. Eu continuaria, mas eu fui avisado com muito tempo, ainda por cima, desempenhava funções, conhece, era presidente da Associação de Municípios, eu sabia e acompanhei o processo da limitação dos mandatos. E deixe-me dizer-lhe, ainda hoje, não sei que vantagem é que trouxe, mas pronto. Termina o mandato, acaba por ir para Bruxelas.
Sim. Como é que foi essa transição? Olha, foi um pedido que me fizeram. Eu tinha duas saídas. Ou ficava aqui em Viseu, curiosamente, e pronto, ia tratar da minha vida, já estava mentalizado para isso, e acabaria aí a minha função política, mas sentia que devia uma obrigação, ou tinha uma obrigação para com os vizinhos. Eu tinha sido cabeça de lista 4 vezes à Assembleia da República. E, de facto, nunca tinha ido. Tinha sempre optado por a Câmara. E, portanto, nunca me passou por a cabeça Bruxelas. Eu achava que terminaria assim. Uma ida a Lisboa, sei lá, e acabaria a minha vida política. Depois fui convidado, foi o mesmo termo. Descreve sempre também como um homem de família, diz sempre que lá em casa são sempre pelo menos 10 às refeições. Depois também estar em Bruxelas, etc. Isso mudou de alguma forma os hábitos? Que até aprendeu a cozinhar ou a desenrascar? É verdade. Eu dei conta que a condição de autarca que nos levava a determinados hábitos e que havia coisas tão primárias que nós não sabíamos fazer. Eu não quero envolver mais ninguém. Por exemplo, eu não sabia fazer compras no supermercado. Mais, posso confessar-lhe aqui, não há problema nenhum, porque agora está tudo ultrapassado. Não sabia sequer que tirar o carro na fila do supermercado era preciso uma moeda. Portanto, aprendi isso tudo em Bruxelas. E aprendi não porque tivesse nenhuma necessidade. Eu morava num sítio onde tinha uma série de restaurantes, portanto, o almoço almoçava sempre no Parlamento e portanto, era-me fácil chegar ao restaurante logo a seguir. Mas às vezes estava em casa, naqueles dias de neve, e já estava à vontade, assim, olhava para, vivia num apartamento que tinha tudo, uma cozinha completa, e disse, caramba, mas eu não hei de aprender a fazer nada, tenho alguma necessidade de sair daqui para o frio lá fora. Aprendi a cozinhar. A cozinhar era o suficiente para mim, penso que a partir dali, a não ser jantares oficiais, o jantar normal sempre o fiz em casa. Também já tinha ouvido dizer que o Sr. Presidente tem uma vantagem que é não usa despertador. Não uso e não preciso. Nunca usou? Nunca. Eu não durmo mal, mas durmo pouco. Mas levanto-me normalmente às 6 horas, por aí. O relógio biológico nunca o traiu? Não. Levanto-me sempre por volta das 6. Se tiver tempo, mesmo tempo, às vezes levanto-me com a necessidade de preparar umas coisas em casa, que é a melhor maneira, digamos, de preparar o que tenho para esse dia. Mas se conseguir conjugar as coisas, gosto de começar por fazer 7 km de manhã. É o meu pequeno almoço, faço 7 km apressadamente, tenho que fazer numa hora, e pronto, esse é o meu, digamos, o início do dia que mais me agrada. E também é conhecido por andar sempre com uma Nossa Senhora de Fátima no bolso, ainda anda sempre com... Mas tenho na pasta. Agora está na pasta? Não é agora, ando sempre com a Nossa Senhora. Hoje é que me tenho ali E é sempre a mesma? É sempre a mesma. Quem é que lhe deu? Como é? Foi um casal que me fez chegar uma Nossa Senhora e que eu meti a primeira vez no bolso e nunca mais a larguei. Aliás, sinto-me mal quando não a trago. Há quantos anos? Talvez há mais de 20. Ainda me lembro de uma história curiosa com a proposta da Nossa Senhora. Eu vinha uma vez de Malta, já como deputado europeu, e começou a tocar no controle e foram-me perguntando coisas, mostra lá isto, mostra lá aquilo, mostra lá aquilo. E a determinada altura continuava a tocar e deram conta que era um objeto que eu trazia no bolso. Os malteses são bastante religiosos. Quando eu mostrei a Nossa Senhora, lembro do comentário de um para o outro, disse assim, uma Madonna. E penso que até foi facilitador de me terem deixado logo passar. O que é que decidiu, desde essa oferta, guardá-la no bolso? É muito religioso? Ou... Sou quanto basta, não muito, não. Às vezes eu acho que sou um cristão e um católico de meia tigela, porque se eventualmente calhar não ir à missa, não fico desesperado. Mas se tiver oportunidade, por exemplo, se for 2 ou 3 vezes também, não sou daqueles que digo já lá fui à missa, não. Portanto, mas a ligação com Fátima eu diria que é um bocado natural.
quando estive no Parlamento Europeu, tive a oportunidade de cimentar um pouco essa ligação. E porquê? Porque fui convidado por um grande amigo, que ainda continua como deputado, que me convidou para ser palestrante em Santiago de Compostela, a propósito dos Caminhos de Santiago. Era um congresso que pressupunha também uma pequena caminhada no troço dos Caminhos de Santiago, escolhido por esse deputado. E quando íamos a caminhar, uns 20 congressistas, ao longe veio uma senhora, jovem, dos 30, 40 anos, também, como ela era oriental, não era muito fácil de ver a idade, mas ainda jovem, e que vinha com a mochila e vinha em sentido contrário. E eu, com esse meu amigo, disse, olha, eu vou dizer àquela jovem que ela vai mal. E quando chegámos, olha que o Santiago de Compostela é para além, se quiser até pode vir connosco. Ela disse, não, mas eu de Santiago de Compostela venho eu e vou para Fátima. E eu achei assim, como é que é possível alguém ter esta fé e vir de Santiago de Compostela a Fátima a pé. E no ano seguinte eu fiz aqui apoiado por o PPE, fiz aqui um congresso que chamei de Fátima a Santiago. Foi muito engraçado porque foi exatamente no centenário de Fátima, em 2017, e com a presença do Papa aqui em Fátima. Já chegou a ir a Fátima? Eu já fui a Fátima a pé. Fui a Fátima a pé sem promessa. É alguma coisa que guardo com alguma simpatia, porque eu fui a Fátima a pé com uma promessa que fez um vereador por mim. Na altura eu tive um pequeno problemazito, um problema mesmo muito, muito frágil. Fui para o hospital e foi necessário uma transfusão de sangue. E ele foi para me ver e alguém lhe disse, olha, agora não pode porque o Presidente está a ter uma transfusão de sangue. E ele achou que eu estava tão mal que prometeu, se eu ficasse bom, que íamos os dois a Fátima a pé. E teve que cumprir. Não, eu às tantas até brinquei com aquilo, lembro-me a forma como quase fui obrigado a cumprir. Eu vinha de um país qualquer, estrangeiro, cheguei aqui numa sexta-feira, ainda depois do almoço, e o vereador, que é um dos meus grandes amigos, o professor Lemos, disse-me assim, o Presidente, amanhã vamos para Fátima a pé. E eu disse, eu não vou, então, eu não prometi nada. Ele disse, pronto, então, mas eu tenho aqui sozinho, que eu prometi. Epá, eu nem pensei duas vezes. Fui para casa e disse à minha mulher, olha, arranja-me aí o equipamento que eu amanhã vou para Fátima a pé. Deixe-me dizer-lhe que adorei. De tal maneira que estou perfeitamente convencido que no próximo ano irei lá, outra vez. E terminado também este mandato, sente que é desta vez que se fecham as portas da política? Não, isso não vou dizer, é uma coisa que não o farei porque como nunca o fiz. Sem se comprometer e sem decisões absolutas, isso quer dizer que ainda não preparou nenhum plano na sua cabeça, não passa nada? Naturalmente penso nisso. Há uma coisa que eu sei, eu estou no outono da minha vida política. Não? Mas há coisas boas que se fazem no outono, às vezes não há. E, portanto, eu não quero chegar ao inverno da minha vida política e, portanto, o outono também é longo, ou pelo menos tem um período determinado. Vamos ver. Pensarei a tempo, decidirei a tempo, mas sem nenhuma dificuldade, eu diria, sem hesitações. Muito obrigado, Sr. Presidente, por ter estado aqui connosco também mais uma entrevista das histórias de vida do poder local e agradeço-lhe imenso o tempo dispensado. Foi um gosto e permitiu-me uma incursão no passado. Nem sempre temos tempo de relembrar este percurso. Às vezes eu disse-lhe coisas de que nem sempre falo e foi um gosto também. Muito obrigado, eu desejo também aos meus associados. Muito obrigado, Sr. Presidente.